Olá, amores do signo de Leão, Sol, Lua e Ascendente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a sócia imensamente grata pela sua companhia. Vamos ver quais as mensagens que os anjos trazem para vocês no dia de hoje, lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos a mesma vez e que vocês podem sempre visualizar também o signo lunar e ascendente. Caso a leitura espelhe para alguns de vocês, é só tomar as informações e as mensagens da forma que ressoar melhor para a situação que estejam passando. E lembrando também que a leitura é temporal, então o dia que você chegou até aqui é o dia que você foi divinamente guiado e guiada a ouvir as mensagens, ok? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para o signo de Leão, Sol, Lua e Ascendente? Quais as mensagens que os anjos trazem as energias para o signo de Leão, Sol, Lua e Ascendente? Fala o número 37, para quem quiser buscar uma mensagem extra, tá? Se sentir chamada a buscar por mais uma mensagem, o número 37. Podem buscar o significado do anjo 37 ou o significado do número 37 na espiritualidade, ok? Então, meus amores, eu vejo alguns de vocês com aquela sensação de, sabe quando você se sente caindo e o chão não chega nunca? Sabe aquela sensação horrível de que as coisas, é como se as coisas negativas fossem acontecendo em cascata. Eu vejo você se sentindo numa queda livre e parece que isso não vai acabar nunca. Quando vocês pensam que já terminou uma situação difícil, vem outra por cima, e é como se vocês estivessem lidando com ondas, uma atrás da outra, e que vocês não conseguissem respirar nesse intervalo entre uma onda e outra. Então eu vejo vocês se sentindo bastante angustiados e perdidos nesse exato momento. Vejo que vocês se sentem um pouco perdidos, como se não tivesse ninguém para estender a mão de vocês. Então, primeiramente, queria que vocês soubessem que vocês não estão sozinhos, vocês nunca estão sozinhos. Nos momentos mais difíceis, Deus nos sustenta, por mais que na hora da angústia, no desespero, essa sensação, sabe, não seja tão nítida para muitos de nós, mas Deus nunca nos desampara. Então, pede ajuda ao teu anjo da guarda, dá a ele a permissão para interceder ao teu favor, para agir na tua causa, e você vai ver tudo se transformando. Abre mão um pouco desse desespero que você está sentindo, porque nada, nada nesse mundo é impossível para Deus, tá? Então, onde você não está vendo ajuda, vai surgir. Onde você não consegue enxergar esse fundo de poço que você se sente caindo há um bom tempo e que você não vê chegar ao fundo, para pelo menos você dizer, bom, eu cheguei agora no fundo, a única opção que eu tenho é subir. E você, sabe, é uma sucessão de acontecimentos, mas por que que está acontecendo isso? Por que que muitas vezes a gente tem essa percepção de dizer, nossa, coisa ruim, quando vem, vem uma atrás da outra? Por quê? Porque a primeira coisa negativa que acontece, a gente fixa a nossa atenção nessa coisa ruim e não na solução. Então, muitas vezes a gente precisa abrir mão. Quando a gente está lidando com uma coisa que a gente não tem o controle, a gente precisa soltar, porque não adianta lutar com determinadas coisas que a gente não consegue controlar, que não está no nosso poder modificar. Então, a gente precisa aceitar e soltar. E quando a gente faz isso, a gente dá permissão a Deus de agir ao nosso favor. A gente confia na certeza que Deus vai resolver esse problema para nós. Porque a gente vai até o nosso limite, mas tem coisas que está além do nosso poder, tá? Então, quando acontece uma coisa negativa que a gente coloca o foco nessa situação negativa, o que é que acontece? Automaticamente a gente baixa a nossa vibração e a gente foca tanto nessa coisa ruim que acontece que a gente atrai mais do mesmo, ou seja, a gente tem mais do que a gente dá a nossa atenção. A energia que a gente coloca em determinada coisa é isso que a gente atrai. Então, se acontece uma coisa ruim, você fica se debatendo em relação a isso, você não consegue controlar, não consegue modificar e você fica lutando, você não aceita,
você está colocando todo o seu foco nisso. E você está atraindo mais situações difíceis para você. Aí vem uma segunda situação, piora mais ainda, você baixa a sua vibração e isso vira uma bola de neve até que você, sabe, nem consegue mais enxergar uma luz no fim do túnel. Então, alivia a tua mente, o teu coração dessa angústia que você está sentindo, que Deus está aí com você, o seu anjo da guarda está aí do lado, esperando você pedir ajuda, esperando você dar permissão para ele agir em teu favor. E eu vejo que todos os obstáculos que você está passando nesse momento, que você vai conseguir superar, seja uma dor, uma decepção amorosa que você está passando, uma traição, seja uma traição física ou simplesmente uma traição de outra, sabe, de outra forma. Alguém que te decepcionou, que você esperava mais dessa pessoa e de repente essa pessoa teve uma atitude totalmente contraditória ao que vinha te fazendo acreditar, então você está magoado ou magoada, não é o fim, não acabou para você, outras situações virão, se essa pessoa não é para a tua vida, deixa Deus tirar do teu caminho o que não é para você, o que não é para a tua felicidade. Se essa pessoa for para você e cometer um erro, vai reparar, Deus vai colocar tudo no caminho, sabe? A espiritualidade que nos cerca não deixa nada desamarrado no meio do caminho, tudo tem um porquê. Então, muitas vezes a gente fica se lastimando quando algo não é para nós, um relacionamento mesmo, a gente tem sentimento pela pessoa, mas aquela pessoa vem demonstrando tanta falta de respeito com a gente, tanta falta de atenção, uma indiferença e a gente insistindo numa situação por conta do nosso sentimento que a gente não consegue ver nitidamente a realidade, o quanto essa pessoa está em falta com a gente, o quanto essa pessoa não se preocupa com o nosso estado emocional e Deus afasta, sabe, isso de nós e a gente sofre por isso, a gente pede a Deus que essa situação seja diferente e a gente não entende, não consegue enxergar que Deus vê tudo, que Deus vê além, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a gente precisa aprender a aceitar as situações, fazer o que está ao nosso alcance, mas, acima de tudo, aceitar e entregar, porque se a gente está lidando com uma pessoa que está no nosso caminho, que é para a nossa vida, mas que precisa aprender determinadas lições, que precisa também, através de determinadas atitudes, nos ensinar lições, então a gente precisa abrir os olhos para tudo isso, mas não tentar controlar toda essa situação, que isso só traz sofrimento. Então, se for para sair da tua vida, solta. Se for para permanecer, Deus vai fazer permanecer. Se você está passando por uma situação financeira difícil e não vê ninguém para te ajudar, eu vejo situações aqui onde você, onde quando teve em abundância, você não mediu esforços para ajudar as pessoas que precisavam ao teu redor e nesse momento em que você está precisando, não tem ninguém para te estender a mão. Mas não espera retorno das pessoas que você ajudou. Espera o retorno do universo que vê todas as tuas atitudes e que te recompensa e vai mandar a ajuda certa para você. Eu vejo a pessoa que você menos espera nesse momento te demonstrando afeto, te demonstrando preocupação e tentando te auxiliar nesse momento difícil, seja numa questão financeira ou seja nesse momento de dor que você está passando. Então, não se preocupa, todas as sementes que você plantou até aqui, elas vão dar fruto sim. Não fica pensando que você se esforçou, que você se dedicou, que você perdeu seu tempo, que você se desgastou em vão. Não, nada na nossa vida é em vão, nada que a gente faz de bom para o outro é em vão. As pessoas não sabem ser gratas, as pessoas não sabem retribuir, tudo bem, mas a tua recompensa vem de alguém que tem muito mais para te oferecer. Então eu vejo você superando sim todos os obstáculos, eu vejo a tua vida caminhando, sabe? Caminhando com abundância, caminhando com realizações, com superação, e eu vejo você aqui levantando as mãos para o céu e agradecendo a Deus. Sabe aquele momento em que, na hora que a gente está passando pela aprovação, a gente não aceita, a gente não entende, a gente pergunta por quê, mas quando a gente supera e quando, sabe, a gente avança na nossa vida, a gente entende o porquê de tudo e a gente agradece, tá? Então não se atormenta, não fica achando que essa essa queda ao ar livre que você sente agora nesse momento parece não ter fim. Vai ter fim sim, é só você tirar o foco do problema, tira o foco. Ah, só, mas é muito difícil falar, não. Não é difícil falar, principalmente por quem já passou por uma situação assim. Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil falar, mas é possível.
É possível, a gente só tem essa opção. Se a gente ficar entregue ao problema, se a gente ficar só olhando para o problema, a gente vai piorar cada vez mais. Então a gente tem que entender que só tirando o foco, só limpando a nossa mente, deixando a inspiração vir, deixando Deus agir, toda a espiritualidade que nos cerca, sabe? Nos direcionar, nossa intuição nos direcionar e confiar é que a gente consegue sair dessa situação. Enquanto a gente só enxerga o problema, a gente atrai mais problema, tá bom? Então pensa bastante nisso. De forma nenhuma, se você está aí nesse sufoco financeiro, ou se você está bastante machucado com uma pessoa que você tem em alta consideração e que se a pessoa está em falta contigo, entrega, tá? Não tenta controlar, apenas entrega, confia, acalma o teu coração. Você está fazendo mal para você com esses pensamentos, você está trazendo mais coisas negativas para você. Então pensa no seu melhor. Pensa que você merece o melhor, sabe? Limpa teus pensamentos e confia, porque você vai superar tudo isso de uma forma grandiosa e você vai ser grato e grata pelos ensinamentos que toda essa dificuldade te trouxe e vai ser mais grato ainda por tudo que você vai ter de recompensa em relação a tudo isso, tá? Por favor, mais uma mensagem para o signo de Leão, Sol, Lua e Ascendente. Então, meus amores, eu vejo uma pessoa que trouxe muito drama para a tua vida, que trouxe muitos conflitos, muitas discussões, algumas torres, inseguranças e falta de estabilidade que está tendo o seu karma merecido, tá? Vejo que essa pessoa está distante de você nesse momento, mas tampouco eu vejo que o sentimento entre vocês finalizou, tá? É lógico que muitos de vocês vão dizer que não querem saber de passado, e para vocês que estão com essa intuição, que não querem saber do passado, sigam a sua intuição. Mas eu sei que muita gente está esperando aí uma reparação, está esperando uma mudança. Então, tomem as informações que servirem para vocês, tá? O que eu vejo nitidamente aqui é um crescimento espiritual muito grande dessa pessoa, mas esse crescimento não vem à toa, esse crescimento vem através de um sofrimento, de uma lição muito dura que coloca, sabe, tudo que essa pessoa acreditou até agora coloca à prova. Uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa que sempre deu mais valor no ter do que ser. Então a vida deu seu jeito. O universo é sábio demais, dá um jeito de aprender. E sempre que a gente não aprende pelo amor, isso é algo que todos nós devemos lembrar. Quando a gente não aprende pelo amor, inevitavelmente a gente aprende pela dor. Então, eu vejo que essa pessoa está passando por uma transformação muito dolorosa, essa pessoa está tendo que lidar com uma realidade que jamais pensou lidar nesse momento, mas foi isso que essa pessoa atraiu para a sua própria vida, através das suas atitudes, das suas ações, da falta de comprometimento com o sentimento das pessoas que passaram na vida dele ou dela. Então, o que a gente planta, a gente colhe. A gente não pode plantar arroz e colher feijão, a gente colhe exatamente o que a gente plantou. E é justamente isso, a lei do retorno, que está vindo para essa pessoa. Então, eu vejo que essa pessoa está passando por um momento de torre, mas que isso é extremamente necessário para que essa pessoa acorde para uma realidade até então ignorada por ele ou por ela. Então, eu vejo que esse alguém que sempre olhou para as situações com olhos de superioridade, com olhos de, sabe, de poder, de controle, essa pessoa vai aparecer diante de você completamente diferente. Essa pessoa está entendendo que a realidade é muito, muito além do que ele ou ela acreditava. Então eu vejo que esse crescimento espiritual, esse despertar para o que verdadeiramente importa na vida de todos nós está acontecendo e não está sendo fácil. Despertar dói.
até quando a gente resolve despertar da melhor forma possível, aceitando todo o processo, e quando a gente é obrigado a despertar através de situações dolorosas, então é bem mais difícil, mas de igual forma é algo inevitável, é precioso, é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então eu vejo que vocês estarão bastante felizes e satisfeitas com a transformação dessa pessoa quando ele ou ela retornar para a vida de vocês. Eu vejo aquele impulso, aquele desejo de, depois de toda essa realidade bater, sabe? Bater com força nessa pessoa, muitas coisas ficarão bastante visíveis e ele ou ela vai. A primeira, sabe, o primeiro instinto que essa pessoa vai ter é justamente reparar os danos que causou para você. Todo o drama que essa pessoa fez na tua vida, todas as discussões, todos os conflitos, os tormentos que essa pessoa te causou, essa pessoa vai querer reparar um por um. Então eu vejo que serão caminhos nunca antes percorridos por ele ou por ela, ou seja, é tudo muito novo, mas com esse desejo de dessa vez fazer algo diferente, querer acertar, querer materializar coisas completamente diferentes e não só em questões materiais da vida, mas eu vejo essa pessoa querendo materializar uma realidade mais palpável, sabe, mais confiável em relação às crenças que essa pessoa tinha antes e que passará a ter depois de todo esse processo de crescimento, tá? Então, para vocês que estão esperando realmente essa mudança, vocês se surpreenderão com a forma que essa pessoa vai vir com tanta força, não só com esse reconhecimento, mas sentindo urgência em reparar todos os danos que te causou, ok? Então, meus amores, essas foram as mensagens que os anjos tinham para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus. Nos vemos na próxima leitura. Infinitas bênçãos para vocês.